Ora, boa tarde a todos. Olá, Helena. Pedro, não tenho o meu altifalante on ou não? Nenhum alto-falante, alguém deve ter o alto-falante ligado. Sou eu que tenho. Pronto. Mas Deixo ligado ou não? não, deixa desligado. Então É do lado esquerdo, diz desativar o som. Acho que há uns que é do lado direito, não sei. Depois pode ligar, eventualmente se for para dizer alguma coisa, mas a maior parte da comunicação faz-se abrindo aqui uma janela que diz bate-papo. Portanto, cá em baixo, e depois fica do lado direito o bate-papo. Eu, por exemplo, escrevi agora uma mensagem. Pedro, Ascensión. entonces, Tudo ya bem? estoy. Empezó antes, ¿eh? Não. Isto está ligado só para ver. Isto vai começar dentro de 10 minutos. Ok, perfecto. Muito bem. Não for falar, pode pôr isso no silêncio. O seu microfone. Tengo que pôr en silencio. O microfone do lado esquerdo. Lado izquierdo, yo no sé cuál es el lado izquierdo, Pedro. Não, uma opção que diz desative som. Pronto, já está. Se alguém quiser colocar alguma questão, pode ligar o microfone e perguntar-me. Estejam à vontade. Se não, podem se manter em silêncio. Com o microfone. Mas ainda temos 8 minutos.
Eu liguei, mas Diga, diga. no era para cumprimentar a Eurico, que lo conozco. No se entera. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Olá, Sofia. Eurico tiene el micrófono apagado. ¿Quién más hay por aquí? ¿Y a Teresa está? A Teresa está, mas está em silêncio. Estou. Ah, tú a ver. No te... Tentem não haver demasiadas conversas cruzadas, porque se houver 2 ou 3 fica logo muito confuso. Muito bem, eu apago. Mas uma não tem problema. Ninguém tem nenhuma questão. Pedro, não houve quiz, foi não? Não, houve uma questão no... Eu tenho o quiz feito e pronto para entregar, só que informaticamente aquilo não... Só dá para fazer um e Eu estava a ver que não tinha feito os TPCs. tive para pôr agora. Tive para pôr agora. Está a ver aqui um barulho? Está a ver um barulho? Não está a ver, é que não. Está a ver, é que não está. Já está. Estou-me a ouvir com eco? Não. Eu estou a ouvir. Mas não é com eco, não? É um bocadinho de eco. Tem eco. E agora está melhor? Não. Agora não ouço. Não, agora eu não estou a falar. Mas estou preocupado, porque está a fazer... Já não está a fazer eco, não? Acho que não. Pronto. Tudo bem. Ainda temos 5 minutos. Portanto, Ó Pedro, eu vou desativar o vídeo e continuo a participar, não é? pode desativar o vídeo. Portanto, Desativar é só desaparecer eu do ecrã, não é? aparece só do ecrã, as outras pessoas não veem. É interromper vídeo. Quando eu quiser, ponho novamente, não Pode é? interromper o vídeo. Há muitas pessoas que usam isso quando acham que não estão muito bem mediadas e não querem ser vistas. Não é o caso. Pronto. Mas é popular, as pessoas que acham que não estão despenteadas nesse dia. Está bem. Então, Mas eu vejo assim na mesma. Está bem. De certeza que eu não estou a ouvir o vídeo com eco, não? não, Bocadinho. Não tem eco Bocadinho. nenhum Olá, já. Pedro. Bocadinho. eu não oigo nada. Olá, Pedro, eu acho que está a se ouvir um bocadinho. Está um bocadinho de eco, está. Há um bocadinho de eco. Sim. Eu já não ouço eco nenhum agora. Bom, ainda vou fazer mais um teste. Agora não se ouve nada. Não se ouve? Estou a ouvir assim. Agora, continua o eco? Ou desapareceu totalmente? Desapareció. Agora desapareceu totalmente. Agora está bom. Pronto. É que eu tenho um computador ali para fazer uma gravação de segurança, mas ele, pelos vistos, faz eco. Eu tirei-o da sala, mas... Pronto, estamos quase na hora. Está bom, não está? Não, já é outra vez. Ascensión.
Está-me a ouvir? Agora ainda está pior. Tem que falar comigo. É que uns... Olá, não sou eu. Carlos. Agora é que está mesmo mal porque está mesmo Não, aqui. Carlos. Olha, e a mim, alguém me ouve? Sim, sim. Ah, pronto. Eu conheço o Eurico. Fui ao casamento dele. Continua com barulho, não é? Pois. Bom, vou arriscar. Vamos já começar. Está tudo bem, Ascensión? Está tudo bem? Quem eres? Olha, Quem eres? José Costa, lembra-se? José. Oi. Ah, Aí. sí. Pero no te veo por aquí. Não. Está escondido. Pois mas devo estar aí. Pois, mas tem que jogar comigo. Pronto, então vamos preparar-nos para a aula, que faltam 2 minutos. Portanto, quem puder desligar o Eu desligo. microfone é o ideal. Ligar o som. Pronto, exatamente, tirar o microfone para eu só me ouvir. Tem aqui o bate-papo para poder dizer alguma coisa, que eu estou a tentar olhar, e já vamos começar em breve. Já agora faço só uma pergunta. O quadro não se vê muito bem, pois não? Ou vê? Vê-se. Se eu escrever aqui, vê-se bem uma copa? Vejo. Vê-se bem uma copa. Vê-se bem tudo. É que eu hoje queria só falar 2 minutos aqui. Pronto, vamos só esperar ainda mais 1 minuto, porque há sempre pessoas que chegam à hora e de facto ainda não são 6. O quadro está um bocadinho distante. Eu não consegui ler muito bem o que escreveu. Eu vou tentar pôr mais alto, isto é, mais perto. Posso aproximar um bocado do computador, mas eu também não vou usar muito isto aqui. Mas pronto. Então vamos dar mais ou menos início à sessão. Portanto, acho que já está aqui um número de pessoas razoável. Hoje vamos ter uma aula, para mim, acho que é bastante importante. Vai ser continuada na próxima sessão. E vamos falar da questão da eficiência no leilão. Isto é uma área um bocado... É uma área um bocadinho, pode parecer complexa, mas eu cheguei à conclusão de que dá perfeitamente para os jogadores que estejam agora a começar, possam começar a pensar no assunto. O que é que tem a ver? Todos nós aprendemos no princípio de que precisamos de 25 pontos para fazer partidas e que se calhar para fazer slams precisamos de 33 pontos. Portanto, são regras que existem há muitas dezenas de anos. Portanto, foi por aí nos anos 30 ou nos anos 40 que se começou a falar da necessidade de haver 25 pontos para se ganhar uma partida. Mas, entretanto, as pessoas, com o tempo, quiseram obter maiores ganhos de eficiência no leilão. Isto é, como em outras áreas da vida, procura-se fazer mais com menos. Portanto, este é um aspecto muito importante. Os jogadores muito experientes dominam bastante bem isto. Eu espero hoje lançar um bocado as bases para que vocês, nas próximas semanas, meses, pronto, não vou dizer anos, passem a pensar um pouco. Eu às vezes penso que os jogadores de topo nacional, alguns aprenderam já há muito tempo, existe agora uma geração de jogadores muito forte que aprendeu há 30 anos e tem-se mantido. Portanto, não vou citar nomes, que muitos a vocês podem não vos dizer muito, e eu tenho a certeza que eles foram crescendo em termos de cultura para este tipo de assuntos. E, portanto, apesar disto ser um bocadinho vago, eu hoje vou falar sobre isto. Tem a ver com a eficiência do jogo. Eu vou mostrar aqui uma situação no quadro. Portanto, isto é uma espécie de uma mesa, e aqui em baixo eu tenho um as, uma dama e um 7. Pronto, acho que dá bem para todos verem. Se por acaso o meu parceiro tiver o rei, este rei encaixa como uma luva. Portanto, encaixa, é como se fosse uma peça de Lego que encaixa. E, portanto, quando os jogos encaixam... Pedro, desculpe lá, mas é que não se vê a parte de cima do... De cima não se viu. Então, obrigado.
Então, e assim já se vê? Não vejo nada. Mal. Vê-se mal. Um pouco mais abaixo. Pedro, Pronto, está um pouco Pedro. mais para baixo, mas não tem problema. Eu ponho aqui um bocadinho mais para baixo. Eu vou pôr a câmera melhor da próxima vez. Não, assim vê-se. Pronto. Pedro, está a ouvir-me? Sim. Está a ouvir, Pedro? Liga a extensão. É que eu só queria ver ao Pedro, mas nada, estou vendo a outras pessoas. Como faço? Tento procurar-me aí, mas não é muito relevante, para a aula. Pero eu só quero ver assim, não quero ver os outros. Fixar a imagem enquanto o Agora, Pedro a falar. aula já começou, tento ver do lado direito. Vamos Pois. lá. Bom, peço desculpa para não nos perdermos. Então pronto, só para concluir esta parte, isto é exatamente o exemplo de um encaixe de um jogo. É quando eu tenho as damas e o meu parceiro tem o rei. Quando este tipo de situações funciona, conseguem-se fazer partidas com menos pontos que o normal e slams com menos pontos que o normal. Portanto, isto tem a ver com situações de eficiência que eu espero aos poucos, portanto não vai ser nem hoje nem para a semana, mas que vocês comecem aos poucos a desenvolver, porque as grandes, sei lá, os jogadores muito experientes usam muito isto para conseguir às vezes partidas milagrosas ou algo de especial. Isto tem a ver com o quê? Existem alguns métodos que ajudam a que nós consigamos compreender um bocado estas eficiências. Nós vamos aprender já hoje um que é o mais popular e que ajuda muito em tempo, e depois existem também outros que vão ajudando as pessoas exatamente a ter uma maior percepção do jogo, não sei só os pontos, não sei só com 25 pontos marco partida e sem ter 25 pontos não marco partida. Há uns pontos que funcionam melhores do que outros. Pronto, tendo em conta isto, vamos passar já aqui para uma parte mais prática, onde vamos ficar aqui até ao fim. Confirmem-me só que ficaram com um ecrã de jogo na mesa e que já estão a ver um ecrã. Sim. Pronto. Sim. E então, vamos ver aqui. Eu estive ontem a gerar aqui uns jogos mais ou menos ao calhas. E temos aqui um leilão, por acaso não era para estar aqui todo. Deixem-me só repetir. Portanto, nós estamos em Sul e temos um jogo que não é nada de especial. Pronto, não é nem muito fantástico, mas também não é péssimo. O nosso parceiro marcou uma espada e nós temos apoio. Mas agora o interessante aqui é, deixem-me só colocar aqui o bate-papo para eu ver se vocês fazem alguma pergunta. Desculpem lá. Peço desculpa que eu ainda estou a tentar colocar aqui o bate-papo em termos de, mas não estou a conseguir ver. Temos que esperar um segundo. Peço desculpa, só para eu conseguir. Já consegui. Pronto, vou só mudar isto para aqui. Está quase, peço desculpa. Pronto, agora é que isto já está bem. Já estou a ver tudo. Pronto, então estamos aqui numa situação de uma copa, uma espada, 3 copas, e agora temos aqui uma dedução muito interessante. O jogador em este fez aquilo que nós já aprendemos nas primeiras aulas. Deu um salto em competição, que é uma mão que tem muitas copas e poucos pontos. Pronto, e poucos pontos. Portanto, mas deve ter pelo menos 4 copas. Como o jogador que abriu tem 5 copas, quantas copas tem o nosso parceiro? Quem é que me quer responder? 0. 0. Pode escrever é o mais prático. Portanto, o nosso parceiro não tem copas. Portanto, isto é já uma importante informação. O que é que está a acontecer neste jogo? Está a acontecer alguma eficiência de pontos. Onde eu tenho mau jogo, que são estas copas, 4 copas pequeninos, o meu parceiro não tem cartas. Portanto, onde é que o meu parceiro tem cartas? Nas espadas, nos paus e nos ouros. E, portanto, a tendência é que o jogo venha a ligar, porque não há valores desperdiçados. Portanto, este é um conceito, mesmo os melhores jogadores do mundo desenvolvem sistemas, às vezes complicadíssimos, para tentar perceber se há mais desperdícios ou menos desperdício. Este jogo tem bom ar porque não há valores desperdiçados. Portanto, eu se estivesse a jogar num campeonato com esta situação, eu ia simplesmente arriscar 4 espadas. Pode parecer estranho, porque o parceiro pode só ter 9 ou 10 pontos,
Mas se o parceiro estiver muito fraco, os adversários devem ganhar 4 copas. E caso contrário, há grandes níveis de eficiência. Vamos só ver 2 exemplos nesta situação. Isto foi gerado ao acaso. Vamos só ver aqui dois exemplos. Temos aqui um primeiro jogo. O nosso parceiro apareceu com uma chicana a copas, que já prevíamos, e até tem algum jogo. Tem 13 pontos, que é um jogo simpático. Agora, reparem como o jogo liga bem. Portanto, temos eventualmente o rei de espadas, mas foi o senhor da direita que abriu, portanto, é ele o candidato a ter o rei de espadas. E agora aqui nos paus até podemos jogar. Portanto, já agora, só aqui um jogo mais ou menos simples. Vamos tirar os trunfos. Os que sobrarem vamos usar para cortar qualquer coisa, mas primeiro tiramos os trunfos. Fazendo a passagem. Pronto. Não vamos ser obrigados a gastar mais um trunfo do que o que tínhamos, mas pelo menos apanhámos o rei de espadas. Pronto. E agora, se virem bem, o que é que nós vamos dar? Vamos dar 2 paus, porque vamos usar o trunfo do morto e um ouro. Portanto, agora vamos cortar as nossas vasas, mas infelizmente só há um trunfo no morto. Jogamos um ouro e cortamos. E agora, estas 3 cartas são para dar aos adversários. Mas cumprimos 4 espadas. E quantos pontos tínhamos? Tínhamos, de facto, o parceiro tinha 13 e nós acho que tínhamos para aí uns 8. Deixem-me só... 8. Deixem-me só fazer aqui um claim. Não, ainda não nos deixam fazer claim. Deixem-me só jogar aqui mais um bocadinho. Pronto, olhemos só então para o jogo. Um jogo em que o nosso parceiro tem 13 pontos e eu tenho 8. E não foi um jogo que eu tirei de nenhum livro, nem qualquer coisa especial. Tive só a programar o computador para ter 4 copas vis e o meu parceiro não ter copas. E portanto fez aqui uma partida com 21 pontos, sem grandes problemas. Portanto, não veio-se uma coisa muito, muito problemática. Vamos ainda ver mais um exemplo nesta situação. Isto não é nada para vocês aprenderem, isto é só para vos chamar a atenção da importância de haver eficiência. Depois vamos aprender sistemas para aprendermos estas questões de eficiência, mas estou a motivar-vos para depois ficarem motivados para usarem os sistemas, porque as pessoas depois aprendem os sistemas e não os querem usar. Vamos pôr então aqui mais um jogo. Pronto, eu aqui já tinha aqui a voz que não devia estar, mas desta vez até temos um jogo muito melhor. Reparem, o nosso parceiro fez uma intervenção numa espada, voltamos a ter aqui 4 copas vis. Se eu, por exemplo, tivesse 4 copas de rei e dama e não tivesse aqui um dos ases, já não estava tão animado. Porquê? Porque rei e dama de trunfo, de copas, iam ser desperdiçados a jogar em espadas. Mas neste caso, a jogar em espadas, eu não tenho nada para desperdiçar. E, portanto, marco outra vez 4 espadas sem problemas. E vamos só ver mais uma vez o jogo. Reparem, desta vez o nosso parceiro não tem nada especial, tem uma intervenção na zona mínima, tem só 8 pontos, mas também não vai haver grandes problemas. O jogo, se eu conseguir esgotar os ouros, se calhar quase que ganho, posso baldar ali 2 paus e quase não dou vasas, por estranho que pareça. Eu vou só jogar um bocadinho, mas é um jogo que quando olhamos para ele, temos que nos sentir confiantes, está tudo a ligar bem. Está aqui o as a ligar com o rei, está aqui o as e não são precisos mais pontos. E o resto corto. Portanto, é o típico jogo de grande eficiência. O que é que vamos só fazer? Tirar os trunfos. Desculpem lá estar só a jogar um bocadinho depressa, mas é um jogo relativamente simples. Desta vez os trunfos portaram-se bem e, portanto, vou poder cortar os meus ouros para ver se os ouros estiverem bem distribuídos, 3 de um lado e 3 do outro, fico só aqui com estes 2 paus. Vamos ver só como é que estão então os ouros. Agora é que se vai ver se estão 4-2 ou 3-3.
Pronto, tive sorte, não é normal darem 3-3, mas por acaso estavam 3-3. Mas com a sorte dos ouros estarem 3-3, reparem que agora eu vou deitar fora 2 paus ali do morto, nestes 2 ouros. Deito fora um e agora deito fora o outro. E de repente, não tenho quase nada para dar. Vou dar um pau porque não tenho trunfos suficientes para cortar os paus. Vou cortar agora. Eu peço desculpa que isto pode ter sido um bocadinho rápido, mas tivemos aqui um jogo em que com os meros 20 pontos ganhámos 6 espadas. Portanto, não tinha... As coisas correram bem. Portanto, os outros estavam 3-3, os outros estavam 3-3 e as espadas cortaram-se bem. Mas não é nada de particular e nós só queríamos ganhar 4 espadas com 20 pontos. Não queríamos ganhar 6. Portanto, o que é que eu vos tentei convencer aqui? Se por acaso, quando viemos a aprender que há poucos valores desperdiçados num jogo e há boas eficiências, podem-se realizar grandes contratos muito altos, com uma facilidade surpreendente. Vamos ver aqui um último jogo sobre este tema. Este aqui é um exemplo extremo. É um exemplo extremo em que o nosso parceiro fez uma intervenção numa espada e nós agora temos um jogo fraco. Portanto, apesar de termos aqui as 4 copas, só temos 5 pontos. Mas reparem, mesmo se marcássemos 4 espadas, era só para evitar que os adversários ganhassem 4 copas. Mas mesmo num cenário em que temos um jogo tão fraco, reparem que mesmo neste caso não é nenhuma tragédia. O nosso parceiro tem alguns pontos, que é normal. Eu vou mostrar as cartas todas para não termos que jogar este jogo. Desta vez o jogo não corre assim tão bem. O As e a Dama de Ouros estão aqui e, portanto, o rei vai ser capturado. Mas vamos ter que perder, se calhar, 2 ouros e os paus cortamos. Portanto, por incrível que pareça, mesmo assim vamos ganhar 4 espadas. Portanto, e quantos pontos temos? Temos 20, outra vez. Portanto, e as amadores estão mal colocados. Porque estes 2 paus são cortados aqui no morto. Copas não temos e pronto. E os ouros estão 3-3. Pronto, acho que já vos motivei mais ou menos. Vou-vos só mostrar aqui um último exemplo e este já não corre assim tão bem. Então o que é que acontece aqui neste jogo? O nosso parceiro fez uma intervenção numa espada e nós agora já não temos 4 espadas, temos só 3 e não temos assim um jogo já tão especial, mas temos 12 pontos, portanto temos abertura e portanto apesar de tudo temos que ter alguma ambição. Vai-nos ficar bem dizer 2 copas, aquilo que aprendemos nas 2 primeiras aulas, é um cubide e diz, parceiro, tenho pelo menos 11 pontos e apoio contigo. Portanto não nos estamos a comprometer com nada, mas pelo menos estamos a marcar os pontos. O computador, muito conservadoramente, aliás, não conservadoramente, não, deu um salto para 3 espadas, portanto, convidando-nos a partida, e agora não sei se nós devíamos aceitar ou não, vamos considerar que não aceitávamos, porque apesar de tudo não gostamos muito do nosso jogo. Se repararem, quem abriu numa copa foi o jogador à nossa esquerda, portanto este rei de copas não é uma carta muito sólida, é muito provável o as de copas estar à esquerda. E, portanto, num cenário em que nós passássemos, já agora vamos só ver aqui os jogos. O computador foi um bocadinho conservador, porque reparem, tem 7, 10, 14 pontos. Mais aqui um ponto de distribuição 15. A maior parte dos humanos, se virem o parceiro fazer um cubide, vão marcar 4 espadas com esta mão. Tem 14 e o parceiro está a dizer que tem 11 ou mais. No entanto, reparem que temos 26 pontos no conjunto das 2 mãos, mas este jogo vai estar muito complicado. Eu vou-vos mostrar aqui as cartas. Este jogo está bastante complicado. As e Dama de copas estão mal, já se previa. Perdemos 2 copas. Agora, também tem que ser dado o rei de paus, que é normal. Este senhor abriu. E ainda falta o as de trunfo.
Podia haver a hipótese de tentar baldar, mas era preciso baldar 2 paus e não vamos conseguir. Portanto, temos aqui um jogo com 26 pontos, com fitas espadas, em que vamos levar um cabido. Portanto, não é que a pontuação não deva ser importante, e deve ser, mas eu espero que esta aula 2 ajude-vos a pensar de que nem tudo são pontos. Portanto, é evidente que são importantes, especialmente para as mãos balançadas, mas questões de eficiência, a nível de eficiência, este jogo tem muitas coisas más. Portanto, este rei de copas é uma carta ineficiente, este valete de copas podia estar do outro lado, dama valete de paus era mais simpático que fosse o rei, portanto, usarmos estes 3 pontos, tendo aqui o rei, podia ser mais prático, porque aí já só precisávamos de uma balda, e talvez conseguíssemos aqui nas copas baldar, e pronto. Portanto, iniciamos hoje um processo que vem procurar eficiências nas mãos. Hoje vamos falar já de uma coisa, e na próxima aula também vamos falar de outra, que eu espero que vocês depois fiquem motivados para adotar. Para quê? Para que a vossa avaliação dos jogos não seja só os pontos. Portanto, uma pessoa quando acabou de aprender é estritamente, tenho 25, marco partida, não tenho 25, não marco, mas com o tempo, portanto, podem até passar semanas ou meses, eu pessoalmente, acreditem, todos os anos vou evoluindo um bocadinho mais nisto, e eu já jogo bridge há mais de 30 anos, mas vou sempre aprendendo novas formas de ir avaliando os jogos, para não ser apenas os pontos. Pronto, posto isto, vamos então aprender a primeira parte da matéria teórica, que se calhar que os jogadores mais experientes já sabem de certeza, portanto, mas de qualquer maneira vamos falar nisto. Vamos falar nos splinters. Portanto, o splinter é uma voz que se dá quando o nosso parceiro abre o leilão. Eu vou já colocar aqui um primeiro leilão sobre um splinter. O problema dos splinters é que as pessoas sabem tudo, mas nunca usam. Portanto, o que é um splinter? Um splinter é o nosso parceiro dá um salto estranho, normalmente é um duplo salto, para o nível 4. Só quando é em copas ou espadas é que é um salto para o nível 3. Que diz, parceiro, tenho pelo menos 4 trunfos de apoio contigo e tenho 0 ou uma carta nesse naipe. Portanto, é um naipe onde te vou ajudar a cortar coisas se tu precisares. Vamos aqui a este jogo. Temos aqui um jogo simpático, mas não extraordinário, com 14 pontos. Abrimos numa espada e o nosso parceiro usou o tal splinter. Marcou 3 copas. E agora, a dúvida é... O bate-papo volta-me a fugir, que eu não percebo como é que o bate-papo me foge. Eu não consigo... Alguém escreveu aqui, não percebi, mas eu depois hei de... Posso explicar no fim. Quem ficar com dúvidas, eu depois posso esclarecer no fim. Pronto, temos aqui uma espada de 3 copas e agora vem para uma questão importante, que é valorizar ou não o splinter do parceiro. Portanto, o parceiro diz-me que tem poder de cortar copas. A minha pergunta é, estamos satisfeitos com isso ou não? Alguém me quer responder? Diria que sim. Pronto, uns dizem que sim, outros dizem que não. Pronto, a questão é, que é normal. Na verdade, a resposta é sim. Porquê? Porque eu tenho copas, mas copas más. Portanto, está a haver aquela tal eficiência do leilão. Onde é que o meu parceiro tem as cartas? O meu parceiro, para dar esta voz, tem que ter pelo menos 11 pontos. Tem que ter ambição de partida. Entre 11 e 15, também não pode ter muito mais. Deve ter mais ou menos entre 11 e 15 pontos. E não tem pontos a copas. Copas é para cortar. Portanto, onde é que ele tem os pontos? Se calhar tem o as de espadas, mas ainda tem mais pontos. Onde é que eles vão estar? Vão estar nos paus e nos ouros. Desculpa, porque é que diz que ele tem entre 11 e 15 que não pode ter mais? Não, porque quando se tem mais, normalmente não se usa os splinters com mais de 15 pontos. Portanto, é uma combinação entre os parceiros. O splinter é ali uma combinação entre os 11 e os 15. Se eu tiver 15 e ainda por cima tiver curta a copas, é melhor usar o tipo de leilão, porque a probabilidade de slam é muito grande. E eu vou explicar porquê. Porque a teoria, que entretanto já se desenvolveu, chegou à conclusão de que quando o meu parceiro faz este splinter e eu gosto do splinter,
desde que o meu jogo não seja o pior jogo de todos, vale a pena ir para Schlem de olhos fechados, por estranho que pareça. Portanto, nós neste jogo seguimos esta regra geral. O parceiro fez Splinter, eu gosto do Splinter, acho que vai haver eficiências em cortar as copas e o jogo vai ligar bem. Ainda tenho aqui mais um pequeno extra, que é a sexta espada, e portanto pergunto já aos ases, nem faço cerimónia. Apesar de só ter 14 pontos, a teoria diz que se o Splinter for eficiente pode haver Schlem. Então vamos lá ver. 4 sem trunfo, não, 4 sem trunfo não era daqui. 4 sem trunfo, o parceiro agora responde 5 ouros, que é um as, que sabemos que é o as de espadas, porque não há splinters com ases. Portanto, o splinter do parceiro tem 0 copas ou uma pequenina. E pronto. E se eu já tinha decidido ir para Schlem, não há nenhuma razão para não ir. Marco as minhas 6 espadas, planeando ir-me queixar ao professor de Bridge se isto correr mal, porque ele disse que se podia marcar Schlems desde que o splinter fosse bom. E agora, desculpem, não vamos estar a olhar já, vamos só ver aqui a carta de saída. Estou triste porque é que o bate-papo de facto sai de... Tenho que aprender a pôr o bate-papo bem, mas não consigo. Pronto, temos aqui este jogo. Ora, aqui está o Splinter que o parceiro prometeu, o 9 de copas. E agora temos aqui um jogo fantástico. Espada está tudo bem. Copas, tenho aqui 2 para cortar, mas sobram trunfos, de certeza. O meu parceiro, temos 10 trunfos em linha. Ouros, de facto, falta o rei de ouros. Portanto, podia haver o risco de eu ter que jogar um ouro para a dama e esperar que o rei estivesse aqui. Mas, como já repararam, está rei e dama de paus no morto e eu só tenho 2 paus aqui. Portanto, vou jogar o as, o 5 para a dama e no rei de paus tenho direito a uma balda. O que é que eu vou baldar? A dama de ouros. Portanto, este é um jogo que se eu estivesse a jogar num campeonato, depois da carta de saída, eu punho o jogo imediatamente na mesa e digo, deito fora a dama de ouros no pau, ofereço-vos uma copa. E terminava o jogo. Portanto, quantos pontos temos? 11 deste lado e aqui estão 14. Temos 25 pontos. E tivemos um Schlem em que nem sequer tivemos que sofrer muito. Portanto, foi um Schlem perfeitamente pacífico. Estou realmente... pronto, eu acho que já descobri maneira... Desculpem lá. Eu estou a tentar ter o bate-papo ao lado, porque depois vocês falam e eu não consigo acompanhar. Pronto, vamos aqui para outro jogo. Abrimos aqui numa copa e o nosso parceiro agora marcou 4 paus, que é o tal Splinter. Portanto, voz em duplo salto. Temos aqui Isabel que comentou que convinha verificar que as espadas estavam 2-1 e não 3-0. É verdade, os trunfos convém estarem 2-1, a probabilidade dos trunfos estarem 2-1 é 80%, portanto eu assumi, mas eu devia ter jogado para confirmar que os trunfos estavam 2-1 para poder garantir que cortava as duas copas. Caso contrário, tenho que ir cortar as copas antes de concluir o destrunfo. Obrigado, Isabel. Pedro, desculpa interromper, mas estão aí várias perguntas no bate-papo. Sim. Em relação ao jogo anterior. Pronto, diz aqui como é que se sabe que é Splinter. Pronto, a pergunta de como é que se sabe que é Splinter é assim, qualquer voz, peço desculpa da expressão, maluca do parceiro é Splinter. Portanto, uma copa passe 4 paus tem que ser Splinter. Um parceiro não pode ter, se o parceiro tiver 8 cartas de paus, diz 2 paus. Não tem que, mesmo a voz de 3 paus é uma voz estranha, podia ser uma barragem. Portanto, 4 paus e 4 ouros é pôr as mãos no fogo, que é Splinter. A voz de uma copa 13 espadas também é Splinter. Portanto, às vezes, a única voz que às vezes pode criar um bocado de dúvidas foi aquela do primeiro exemplo, uma espada 3 copas. Portanto, uma espada 3 copas, atualmente em 2020, é o recomendado para ser o Splinter, mas durante muitos anos o Splinter era normal ao nível 4, era uma espada 4 copas. Mas infelizmente houve muitas tragédias à mesa, e eu próprio assisti a algumas, em que o jogador que marcava 4 copas tinha 8 copas. Pronto, e o leilão era uma espada 4 copas, e depois o parceiro achava que era Splinter, e afinal não era. E portanto, como há sempre um dia que o parceiro tem 8 cartas de copas e quer marcar logo 4 copas, não é assim um leilão correto, mas passa pela cabeça de alguns parceiros,
chegou-se à conclusão que era mais seguro que uma espada 4 copas seja mesmo copas e o Splinter é dado ao nível 3. Mas, regra geral, o Splinter é sempre ao nível 4. Portanto, uma copa 4 paus ou uma espada 4 paus ou 4 ouros é sempre Splinter. Portanto, esta voz não tem pés na cabeça, não cabe na cabeça de ninguém não ter fito com o parceiro e ir para o nível 4, passando por cima de 3 sem trunfo. E se eu tiver muitos paus, posso simplesmente dizer 2 paus. Vamos então agora para esta situação. Portanto, foi uma copa 4 paus. E agora pergunto-vos, nós temos aqui 13 pontos, é um jogo mais ou menos simpático. O Splinter do parceiro deve ser valorizado por nós ou não? Podem escrever, que eu agora já tenho isto. Temos aqui 3 nãos, ninguém acha que se deve valorizar o Splinter? Pronto, muito bem, já tive aqui bastantes. Este é exatamente o caso em que eu não devo valorizar o Splinter. Porquê? Porque eu agradeço a simpatia do parceiro de cortar paus, mas eu não preciso, eu tenho as e rei de paus. Portanto, sim, faço um corte, mas isso não é nada que me faça vir as lágrimas aos olhos. E acima de tudo, o que é que eu sinto? Há valores desperdiçados. Reparem, grande parte da minha fortuna está nos paus. E agora, para efeitos de pensar em Slam, porque reparem, 4 paus é sempre a pensar em jogar 6 copas ou 7 copas. Porque se o parceiro só quisesse jogar a partida, arranjava a maneira de só marcar a partida, não estava com estas vozes esquisitas, não é? Portanto, o parceiro só faz Splinter quando pensa que se pode ir mais longe. E, portanto, para efeitos de pensar num Slam, isto agora é uma dor de cabeça do nosso lado, reparem. Temos aqui 3 espadas que têm que ser bem defendidas, temos mais 2 ouros, ainda há problemas a trunfo. Para um parceiro que pode só ter 11, 12 pontos, é estar a pedir demais. Portanto, há demasiados valores desperdiçados. A nossa voz aqui é 4 copas a correr, sem qualquer dúvida. Vamos lá ver o que é que se passa aqui. O ecrã não ficou um bocado torto. Está um bocado mais torto, não está? Mas agora já está menos torto. Pronto, agora vejam o jogo. Pronto, o parceiro tem um jogo normal, tem 11 pontos, mas este jogo não está nada a soar bem. Para já tivemos azar na posição do rei de ouros. Pronto, está na cara que o as de ouros está à direita. Portanto, vamos já perder 2 ouros. O as de espadas também tem que ser perdido. Não há nada a fazer. E muito provavelmente vamos perder uma segunda espada. E, portanto, reparem que temos os mesmos pontos de há bocado. Há bocado ganhámos 6 espadas sem sequer tabularmos o jogo logo. E agora vamos perder 4 copas. Provavelmente. Porque eu não estou bem a ver o que é que vamos fazer às perdentes. Eu não estou a meter o rei porque o as está de certeza à direita. Portanto, é só por isso. Não vale a pena estar neste... Agora, reparem, este é um conceito muito importante, o quanto a questão da perda de eficiência deste as e rei de paus serem valores desperdiçados, que nos faz tornar o mais pessimista possível. Enquanto, quando não há valores desperdiçados, devemos estar otimistas. Pronto, vamos lá ver o que é que podíamos fazer aqui na nossa vida. Este é um problema interessante de carteio, mas de facto hoje já gastamos aqui um bocado de tempo. Eu vou avançar aqui um bocado. Ainda temos que tirar mais um trunfo. Pronto, e agora tínhamos que nos concentrar em não perder 2 espadas. Isto já é algo um bocadinho mais avançado, porque 90% das vezes vamos perder 2 espadas. Porque quando eu agora jogar uma espada, o senhor que tem o as não vai jogar logo o as de espadas. Vai esperar para capturar a figura que está a seguir a ele. Só existe aqui um pequenino truque, portanto, que eu posso depois falar noutra altura, que é se eu conseguir adivinhar quem é o senhor que tem o as de espadas e se esse as tiver à segunda, portanto, tiver só 2 cartas, eu consigo arranjar maneira nesta posição de só dar uma espada. Portanto, é um pequeno milagre que existe. Eu tenho a certeza que muitos de vocês não conhecem esta situação. Qual é que é a ideia? O truque é esperar que esse as esteja à segunda. E tenho que acertar qual é que é o lado dele. Portanto, aqui é uma adivinha pura. Vamos apostar que está aqui em este. Portanto, eu vou jogar o 2. E ele, se tiver o as, não pode jogar o as. Porque se jogar o as, eu jogo o 3 e já acabaram os problemas. Já não dou nem o rei nem a dama. Joga a dama. E correu bem.
E agora aposto que o as vai cair à próxima. Pronto, é uma questão de sorte. E agora jogo o 4. Isto, só para vos dar a entender, acontece para aí 1 ou 2 vezes em cada 10. Era uma espécie de um plano de emergência que por acaso tivemos sorte aqui. Mas o normal era mesmo termos ido para o cabide neste jogo. Vamos aqui para mais um jogo. Uma espada 4 paus. Temos aqui 14 pontos. Temos aqui 3 paus de as. Agora pergunto-vos, devemos valorizar... O parceiro voltou a fazer um splinter. O splinter deve ser valorizado ou não? Temos aqui um sim. Mas ninguém tem opinião. Não há uma resposta tão clara esta. Pronto, já tenho aqui mais algumas respostas. À primeira vista, podia soar de que o as de pau está desperdiçado. Portanto, está aqui uma pergunta de como é que sabemos que é um splinter. Eu já tinha dito há bocado, todos os saltos estranhos, vozes em duplo salto, são sempre splinter. E, portanto, qualquer voz para o nível 4 é sempre um splinter de certeza. Portanto, não há dúvidas. Portanto, o que é que acontece aqui? Aqui pode haver a dúvida de achar se o as de pau está desperdiçado. Mas como em princípio o parceiro tem um singleton a paus, o as, apesar de tudo, tem alguma função. Faz com que nós não percamos vasas. E o 8 e o 7 agora já são cortados. Portanto, tendo em conta que temos a sexta espada, e apesar de tudo gostamos do splinter, é de fazermos o quê? Avançarmos para Schlem. Portanto, aqui não há segredos. Portanto, quando usamos o splinter, nós tomamos a decisão. Gostamos do splinter, vai haver eficiência e avançamos, ou não gostamos e não há eficiência e desistimos. Marcamos 4 espadas. Portanto, aqui vamos avançar. 4 sem trunfo. E o parceiro agora marcou-nos 5 espadas, que no nosso sistema ainda há antiga, são 3 ases. E, portanto, que as é que são? É o as de espadas, é o as de copas e é o as de ouros, certo? E agora pergunto-vos, qual deve ser a nossa voz? Depois da voz de 5 espadas do parceiro. Pronto. Muito bem, já estou a ter aqui várias respostas, obrigado. Portanto, eu peço atento, alguns daqui são meus alunos do ano 2020 e outras pessoas. O que é que acontece? As pessoas às vezes viciam-se que um Schlem é 6 qualquer coisa. De facto, 9 em cada 10 Schlems são pequenos Schlems. Mas temos sempre de manter o espírito aberto de poder jogar 7. Há aqui duas sugestões de 5 sem trunfo. 5 sem trunfo é para perguntar os reis. Agora eu pergunto, nós precisamos saber os reis? Vamos lá olhar para a nossa mão. Se o nosso parceiro tem o as de espadas, não perdemos espadas. Se o nosso parceiro tem o as de copas, não perdemos copas. Os 2 paus, já sabemos que o splinter do parceiro se vai encarregar de cortar. E finalmente o 4 de ouros vai para o as de ouros do parceiro. E portanto, eu tenho todos os dados. Eu sei que isto pode parecer um bocado estranho, mas este contrato é 7. Eu quando viro morto, a única coisa que eu quero é que lá estejam os 3 ases. Se tiverem lá os 3 ases que o parceiro prometeu, reparem, diz aqui 3 ases, o grande Schlem está. Portanto, aqui marca-se 7 primeiro e pensa-se depois, porque vamos fazer todas. Pronto, o que é que lá está? Os 3 ases que o parceiro tinha dito que tinha. E reparem, este jogo não se joga, põe-se na mesa e diz, é tudo meu. Portanto, posso ter o cuidado de dar uma volta de trunfo para confirmar que os trunfos não estão 3-0. Pronto, isto é 80% dos casos, portanto, posso tirar mais uma volta de trunfo e agora ponho o jogo na mesa. Digo aos adversários. E agora é tudo nosso. Reparem, quantos pontos tivemos aqui neste jogo? 12 do nosso parceiro. E nós tínhamos 5, 9, 14. Com 26 pontos, tivemos um grande Schlem que nem foi preciso jogar. Isto quase parece um milagre, quando o que está visto pela teoria é que são precisos 35 a 36 pontos
aliás 36, 37, para se jogar um grande slam. A questão é que essas pontuações são para jogos globais, não incluem esta eficiência que existe. Portanto, quando há eficiência, a pontuação baixa muito. Portanto, este é um dos exemplos que eu mais gosto sobre o Splinter, porque tudo funciona, reparem, não há uma carta desperdiçada. Eu uso o As-Rei Dama de Espadas, o As de Copas, o As de Paus é usado e As-Rei Dama de Ouros são usados. Nenhuma carta vai para o lixo. Enquanto na maior parte dos jogos há sempre qualquer coisa que não estava lá, ou foi capturada, ou acabou por não servir. Pronto, vamos ainda pôr aqui mais um ou outro. Sim, agora temos aqui este jogo interessante também. Agora temos bom jogo. Portanto, temos uma mão com 18 pontos. E o nosso parceiro voltou a fazer um Splinter. Em 4 ouros. Primeira pergunta. O Splinter do parceiro é do nosso agrado ou não? O Splinter do nosso parceiro não é do nosso agrado. Porquê? Porque, bem ou mal, eu tenho Rei Dama Valete de Ouros. Portanto, não preciso muito. Portanto, tenho que dar o As de Ouros, assumindo que ele tem um singleton. E depois só preciso de um corte. Portanto, não é algo que eu vou valorizar excessivamente. Portanto, há muitos valores desperdiçados. Não sei se alguém queria fazer alguma pergunta. Pronto, portanto, eu não devo valorizar este Splinter. Mas agora, mas há um pequeno pormenor aqui. Eu tenho 18 pontos. E o parceiro acabou de me dizer que tinha 4 trunfos. Tem pelo menos 4 copas. Ainda posso somar aqui mais 2 pontos deste singleton. A pergunta agora é, devemos avançar para Slam ou não devemos avançar para Slam? Neste caso, seria a pergunta de ases. Portanto, aqui a pergunta, portanto, devemos avançar para o Blackwood perguntando os ases, apesar do Splinter do parceiro ser mau? Exatamente. Portanto, este é um exemplo de que as regras não devem ser criadas ao limite. Portanto, o Splinter ser útil ou não é a decisão de avançarmos para Slam ou não quando os nossos jogos estão na zona de pontuação da partida. Normal, sei lá, quando eu tenho entre 25 e 27 pontos, eu só vou para Slam se tiver bons níveis de eficiência. Aqui eu tenho maus níveis de eficiência, mas tenho a força bruta dos pontos. Tenho muitos pontos, eu tenho muito jogo. Portanto, eu não quero, se nunca ninguém me tivesse ensinado o Splinter, eu ia para Slam neste jogo na mesma. Portanto, apesar de eu não gostar do Splinter do meu parceiro, acho que fica bem perguntar os ases e pensar em jogar Slam. Esta não vale 20 pontos, o meu parceiro tem mais de 11, 12, e portanto estamos na zona do Slam. Portanto, apesar de tudo, devo marcar 4 sem trunfo, apesar do... Portanto, o que me falta em eficiência sobra-me um pouco. Dois. Pronto. O parceiro agora marcou 5 copas, que são 2 ases, que já sabemos quais são, não é? É o As de Copas e o As de Paus, porque o de Ouros é onde está o Splinter. E, portanto, vamos marcar por descargo 6 copas, já agora vamos ver o ar deste Slam. O parceiro não tem nada de especial, reparem, tem aqui um bocadinho. Alguém tem o microfone ligado, e está a fazer barulho de fundo. E, portanto, não temos estes níveis de eficiência, mas, em princípio, este Slam não está com mau ar. Isto é, vamos tirar os trunfos, vamos dar o As de Ouros, Paus está ali o As, e, no fundo, só precisamos de cortar um ouro. E damos o As de Ouros. Portanto, apesar de tudo, cumpriu-se o Slam. Portanto, não foi pelo facto de haver ineficiência. Portanto, aprendemos esta questão do Splinter, que volto a dizer, quando é que se faz um Splinter? Tem que se fazer um Splinter quando se tem pelo menos 4 trunfos com o parceiro, e uma mão entre os 11 e os 15 pontos de distribuição, contando já a distribuição. Depois, como é que se valoriza? É exatamente o não haver valores desperdiçados e se vai ser útil ou não para cortar o nosso jogo. Pedro, desculpa, entre 11 e quanto? 15? 11 e 15, com a distribuição. Portanto, não tem que ser de figura. Mais coisa, menos coisa. Há aqui uma pergunta de se não estamos a usar o Blackwood 5 chaves.
Não. Portanto, o Blackwood de 5 chaves ainda vai ser dado, possivelmente na próxima aula. Portanto, aqui ainda estamos a jogar o Blackwood antigo. Portanto, o Blackwood de 5 chaves só vai dar... Já agora uma questão, como a esmagadora maioria das pessoas já tem o meu simpático livro, no capítulo 11 é um capítulo só dedicado ao Splinter. Não é um capítulo muito grande, mas dá para tirarem algumas dúvidas e fazer os exercícios e verem como é que estão com a questão do Splinter. Portanto, é o capítulo 11, não custa ler qualquer coisa. Pronto, vamos só aqui ao último jogo. Desta vez foi o nosso parceiro que abriu e nós temos apoio com ele e só uma carta de paus. Pergunta: posso fazer Splinter ou não posso fazer Splinter? E se não puder, porquê é que não posso? Eu tenho os 11 pontos, isto é, estou na zona dos 11 pontos com apoio. Não, Maria. Muito bem, já está aqui um comentário de que falta um trunfo. Exato, só se fazem splinters com 4 trunfos. Portanto, eu não posso dizer ao parceiro que tenho uma máquina de fazer cortes, quando na verdade são só 3 cartas. E nós sabemos que com 3 cartas o destrunfo muitas vezes demora 2 a 3 vezes. E, portanto, desapareciam-se os trunfos e o efeito do splinter desaparecia. Mas já vi muita gente no mundo real a fazer splinters com 3 cartas, mas façam-me este favor, não cometam esse erro. Portanto, eu nunca em toda a minha vida fiz um splinter com 3 cartas. Portanto, o splinter faz com 4 ou mais cartas. Portanto, este jogo vou marcá-lo normalmente. Portanto, se calhar posso começar por marcar uma espada, só para ver o que é que o parceiro diz. Agora o parceiro marcou 2 paus, que diz que tem paus e um jogo mais ou menos na zona mínima, isto é, até 15, 16 pontos. Porque se tivesse muitos pontos, em vez de dizer 2 paus, dizia 3 paus. E eu, com os meus 11, 13, posso tentar pensar em marcar partida, eventualmente. Mas não muito confiante que isto vá correr bem. Já agora vamos só ver. Por acaso nem tenho a certeza. Pronto, é um jogo mais ou menos. Tenho aqui umas baldas, tenho aqui 2 ouros para dar, um pau. Talvez consiga ganhar, mas não... Um ouro. Vou dar um ouro, um pau. Enfim, nada de muito extraordinário, mas em princípio devo conseguir cumprir. Mas reparem, não é um jogo que eu esteja demasiado confiante, porque o jogo não é particularmente eficiente, só há 3 trunfos, portanto não há nada de especial. Havia aqui também uma pergunta, de se não se podia dar uma Copa 2 sem trunfo. Uma Copa 2 sem trunfo é uma voz artificial, que é o Jacobi, que também vai ser dado na próxima aula. Portanto, mais uma vez, são situações também para ajudar ao Slam. Portanto, o tema da aula 2 era o Splinter. Todas estas situações do Jacobi visam os tais ganhos de eficiência. Portanto, eu hoje gastei a aula a explicar o que era eficiência e agora também a explicar um bocado a questão do Splinter. Pronto, vou-vos mesmo ver só se ponho aqui um último jogo que se me agradar, senão passamos já para a parte do carteio. Pronto, temos aqui este jogo. Desculpem lá, agora carreguei aqui num botão errado. Está o ecrã a aparecer, não está? Está tudo bem. Ora, abrimos numa espada e o nosso parceiro deu um salto para 3 copas. Não está compartilhado. Não está compartilhado. Muito bem. Não. Então, só um segundo. Está a sua imagem. Mas agora já está, certo? Sim. Pronto, Já. muito bem. Peço desculpa. Então pronto, vamos aqui para uma espada. 3 copas. Este é o nosso último jogo aqui sobre o Splinter. Uma espada 3 copas do parceiro, que é Splinter. E agora a minha pergunta é: valorizamos ou não valorizamos o Splinter e o que é que devemos fazer? Já estou aqui outra vez a tentar pôr o... E que voz é que devo dar? Portanto, já temos aqui um comentário que acho que não se deve valorizar. É verdade, não se deve valorizar. Eu tenho enormes valores desperdiçados. Rei e dama de copas são valores desperdiçados. Portanto, eu não preciso assim tanto do Splinter do parceiro. E, portanto,
Temos aqui uma jogadora, que é a Teresa, que está bastante animada, perguntando os ases. A questão é que eu vou desvalorizar o meu jogo. Apesar de ter... Eu tenho aqui alguns valores extras. De facto, tenho perto de 17 pontos. Mas eu não gostava muito de avançar para Slam, porque sinto que há muitos valores desperdiçados. Portanto, eu pessoalmente marcaria 4 espadas. Mas quem quer arriscar, quem quiser arriscar, poderia tentar perguntar os ases, mas eu aqui ia desvalorizar o jogo. Não acho que tenha nada de especial. Já agora vamos só ver o que é que se passava no jogo. Portanto, temos que dar uma copa e depende aqui do naipe depende do naipe de paus. Portanto, o naipe de paus pode estar bem. Precisávamos que os paus estejam 3-2 e, em princípio, que a dama de paus na passagem. Não é um bom slam. Há pessoas que acham que um slam a 50% é um bom slam, mas quando o slam é mesmo a 50% não é bom, porque há sempre algumas coisas que podem correr menos bem, ou os trunfos mal, ou haver um corte de surpresa. Portanto, se o morto viesse para a mesa, ia tentar ganhar este slam, mas sentia que o contrato não era o ideal. Portanto, eu agora vou-vos mostrar onde é que estão as cartas. Se a dama de paus estiver à direita, à terceira, cumpre-se. Ou à segunda. Senão não se cumpre. Senão não se cumpre. Pronto. Eu, como queria que isto falhasse, pus aqui a dama de paus à esquerda. Mas pronto, mas podia estar à direita. Mas não era... E, portanto, este jogo ia para o cabide. Portanto, este jogo ia para o cabide. Era um slam um bocado no limite. Porquê? Porque nós, apesar de tudo, temos valores extras. Temos 15 honra e temos aqui um simultâneo hoje. É uma mão de 17. Mas não é como aquela há bocado que valia 20. Aquela em que o jogo não era eficiente, mas tinha-me perto de 20 pontos de distribuição. Aqui com 17 já é um bocado desvalorizado. Pronto, esta parte está concluída. Está aqui a dizer que tinha de ter 4 cartas de copas para valorizar? Não. Portanto, a pergunta é, eu para valorizar o splinter do parceiro, tenho que ter cartas más, tenho que ter cartas vis. Eu não quero ter figuras no naipe que vou cortar. Eu, para usar os cortes do parceiro, é cortar com cartas vis. Portanto, quanto mais figuras eu tiver no naipe do splinter, pior é. Portanto, este é que é o segredo para valorizar ou não valorizar. Pronto. Posto isto, vamos falar aqui um bocadinho sobre o carteio em sem trunfo. Portanto, vamos esperar só aqui 10 segundos para vocês respirarem, que há pessoas que dizem que isto é tudo muito intenso. E enquanto eu abro aqui o ecrã. Peço desculpa, tive aqui uma chamada. Pronto, então vamos lá abrir. Vamos falar aqui um bocadinho sobre o plano de jogo em sem trunfo. Portanto, nós já tínhamos falado do plano de jogo em trunfo. O sem trunfo é, regra geral, um tipo de contrato que as pessoas gostam menos. Portanto, há pessoas que chegam mesmo a acumular traumas, umas ao longo de meses, outras ao longo de anos, dos contratos de sem trunfo, devido às más experiências dos adversários estarem a desfilar um naipe que nós não temos e às vezes levam-se até bastantes cabides. E, portanto, existe um certo receio de jogar o contrato sem trunfo. O que é que eu vos proponho, portanto, genericamente em relação ao contrato sem trunfo? Primeiro, não ter medo, não podemos ter medo de estar a jogar um jogo de cartas, há outras coisas para termos medo, e acima de tudo, estarmos mais ou menos atentos ao que é que se está a passar. Portanto, normalmente as grandes tragédias são quando os adversários desfilam um naipe, portanto, se põem a desfilar um naipe. Mas, normalmente, nós costumamos ter alguma defesa. Portanto, e antes que essa defesa saia, ainda está tudo controlado. Portanto, nós devemos ir monitorizando o estado das nossas defesas. Mas antes disso, vamos ver aqui só 2 ou 3 jogos em que não aparece este problema da falta de defesas. Vamos só ver a questão de um plano de jogo normal. Temos aqui um jogo de 3 sem trunfo, não é muito relevante. Com saída aqui do adversário ao valete de espadas. E agora vamos ver o típico plano de jogo.
Isto é uma coisa bastante básica. Em Sem Trunfo, o plano de jogo começa por contar as vazas que estão feitas de imediato. Portanto, já feitas. Portanto, vamos lá ver. As rei dama de espadas, 3. 7. As de copas, 4. As rei dama de paus, 7. Exatamente. Temos 7 vazas. Há naipes perigosos dos adversários? Não. Portanto, uma contabilidade que se deve ir sempre ir fazendo é quantas vazas podem os adversários fazer de imediato se apanharem a mão. E neste momento os adversários só podem fazer 2, que é o as e o rei de ouros. Eu por acaso li isto já há bastantes anos num livro de um senhor que já foi campeão do mundo, Eric Rodwell, para irmos sempre monitorizando quantas vazas os adversários podem tirar de imediato. E, portanto, além das nossas ganhantes, também vamos vendo as ganhantes deles imediatas. Portanto, estamos calmos. Nós realmente só temos 7. Portanto, há trabalho pela frente, mas eles também só podem fazer 2, que é as e rei de ouros. Portanto, é uma questão. Agora vamos procurar onde é que vamos arranjar novas vazas. Este jogo tem bastante potencial. Eu, por acaso, não me chocava que vocês fossem escrevendo aí no chat as formas de criar novas vazas, que é para ver se descobrem todas. Portanto, temos 7 vazas, mas há potencial de fazer mais vazas. Podem ir aí digitando a forma de vir e vamos acompanhando aqui a forma de criar novas vazas. A 13ª de paus, é verdade. Portanto, eu se jogar as rei dama de paus, se os paus tiverem 3 de um lado e 3 do outro, é uma vaza, uma hipótese. Nas copas, fazendo a passagem, também é verdade. Portanto, mas temos de ter cuidado com a passagem a copas. A passagem a copas tem que ser jogando 2 de copas lá de cima, ou 7, e esperando que o rei esteja aqui em este. Se o rei aparecer, a dama fica feita. Se o rei não aparecer, arriscamos a dama. É uma passagem. Portanto, já temos o segundo caso. Vamos lá ver se estão todas. Em paus, o terceiro ouro, pronto, portanto, também está aqui. Portanto, dama valete 10 de ouros, é evidente que vão produzir uma vaza. Não é? Portanto, não há qualquer dúvida. Aliás, esse é o nosso caminho mais direto para uma vaza, é jogar dama de ouros e valete de ouros, porque sabemos que a seguir temos uma vaza. E, finalmente, a 13ª de ouros. Muito bem. Portanto, é evidente que vocês são perto de 50, mas fizeram bem. Eu, normalmente, quando às vezes dou aulas em turmas mais pequenas, a turma não consegue descobrir todas, mas vocês descobriram todas as soluções. Eu tenho 4 hipóteses para fazer vazas extras. Vou fazer uma de certeza no ouro, o 13º pau, o 13º ouro, ou o rei de copas está colocado. Pronto. Posto isto, vou tratar da minha vida. Mas já tenho um plano. Portanto, já sei as hipóteses que tenho. Agora é só escolher. O que se recomenda aqui é escolher o que é garantido. Portanto, o que é garantido são os ouros. Eu escusando os paus, ver se o 13º pau está bom, pode esperar. Porque se o 13º pau não estiver bom, os adversários ficam com uma carta de paus pronta a fazer. Portanto, eu além de dar as e rei de ouros, já passo a ter que dar o 13º pau. Portanto, vamos jogar simplesmente os ouros. Os adversários fizeram, estava dentro do programa. Vamos apanhar a mão. E vamos continuar com os ouros. Portanto, vamos ser coerentes. Muito bem. Já temos 8 vazas, já só falta uma. O 10 de ouros já é a nossa 8ª. E eles continuaram a insistir. E agora vou-vos fazer a última pergunta. Peço desculpa, mas eu gosto particularmente deste problema. Eu já o uso há muitos anos. Agora, o que é que devemos fazer? Tentar ver a 13ª vaza de ouros, que é jogando um ouro para o 10. Tentar ver a 13ª vaza de paus. Ou fazer a passagem a copas para ver se a copa está bem. Muito bem, já tive aqui a resposta certa, portanto não vou andar à procura de mais. O correto aqui é jogar a copa. Porquê? Porque não acrescenta vazas extras aos adversários. Portanto, eu vou jogar uma copa para a dama, eles fazem o rei, mas não há mais nada de extra. E depois, se por acaso a copa correr mal, aí é que bato os paus e os ouros e logo vejo. Vejam só o que é que acontecia se eu jogasse mal e fosse ver primeiro o 13º ouro. O 13º ouro falhava. E agora estava um bocado aborrecido e ia ver o 13º pau. Falhava outra vez. E agora ia para o último recurso, que era a passagem a copas.
E agora jogava a copa. Agora, a copa estava boa, só que eu, entretanto, libertei duas vasas ao adversário. A 13º ouro e a 13ª copa. Reparem. Eles a fazerem as duas vasas. E eu agora levei um cabide. Num jogo que ganhava sempre. Eu já vi várias pessoas ir para o cabide neste jogo. Pronto, é aqui uma coisa de algum requinte, mas tem exatamente a ver com a questão de controle. Enquanto se eu jogar já a copa, desculpem lá, se eu jogar já a copa, agora já tenho 9 vasas. Os adversários não podem tirar nem o 13º ouro, nem o 13º pau. E o contrato ficava cumprido. Pronto, vou pôr aqui mais um. Este não é para jogarmos, é só para ver. Este jogo é muito, muito simples. É só para fazermos aqui o leilão rapidamente. Este é mais para os iniciados, portanto peço desculpa àqueles jogadores mais experientes. Neste, fazendo o plano de jogo, o que é que nós víamos? As, rei, dama de espadas 3, as e rei de copas 5, as, rei, dama de paus 8. Falta uma vaza. De onde é que essa vaza pode vir? Só pode vir do naipe de ouros, que é um naipe longo. E o facto dos ouros serem fracos não nos deve perturbar. Não há outra maneira de criar uma vaza nova sem ser ouros. Portanto, o que é que nós tínhamos que fazer neste jogo? Sempre que apanhamos a mão, jogamos ouros até os ouros acabarem. Ao fim de 3 jogadas, um dos nossos ouros ia estar apurado. Pronto, este era um jogo que eu coloquei aqui só em termos de coisas simples, mas no sem trunfo, desde que nós tenhamos defesas nos outros naipes, que é exatamente o que está a passar, não há este tipo de receio. Pronto, tenho aqui uma questão importante para falar sobre este tema, mas vou só falar na próxima aula, porque já não vamos ter tempo. Vamos passar aqui, ainda dentro do sem trunfo, para o tema de o que fazer quando não há defesas nos naipes. Vamos lá ver aqui um caso. Desculpem-me lá, só aqui um segundo. Qual é que é o problema? Este. Temos só... Exatamente. Pronto. O que é que acontece nas situações? Vamos ver aqui um exemplo de um leilão. Não vamos ligar ao leilão, vou deixar o computador fazer o leilão, de maneira que a gente chegue a 3 sem trunfo. Não sei se vamos conseguir. Pronto, lá conseguimos chegar a 3 sem trunfo. Pronto, o leilão não era uma questão interessante. Pronto, os adversários saíram ao rei de copas e nós estamos a jogar 3 sem trunfo. Vamos, como é habitual, ver as vasas que já estão garantidas. 4 vasas a paus, as e rei de ouros 6 e as de copas 7. E está visto que nas espadas, vamos fazer as vasas que faltam. Portanto, basta o as de espadas sair, que a dama e o valete produzem a 8ª e a 9ª vaza. E é aqui que entramos no outro tipo de problemas dos contratos de sem trunfo, que é na questão de nós termos um naipe fraco e os adversários poderem desfilar esse naipe quando já não temos defesas. O nosso naipe fraco é o naipe de copas e, infelizmente para nós, a nossa defesa a copas vai ter já que sair nestas primeiras jogadas. E, portanto, qual é o nosso receio? O nosso receio é, quando o as de espadas for feito, os adversários vão jogar copas e, dependendo da distribuição das copas, podemos correr o risco de perder 4 copas e o as de espadas. E é aqui que entra uma técnica que a esmagadora maioria dos jogadores já experientes já usou 1001 vezes, que é a técnica do hold-up. A técnica do hold-up visa destruir as comunicações entre os adversários, para reduzir o risco dos adversários jogarem este naipe. Portanto, esta técnica faz-se obrigando os adversários a jogar várias vezes o naipe. Portanto, o que é que acontece? Eu tinha 5 cartas, os adversários tinham 8. Se o naipe tiver 4 de um lado e 4 do outro, está tudo bem. Só posso perder 3 copas e o as de espadas. O problema é se estão 5 de um lado, em princípio estarão à esquerda, e 3 do outro.
Neste caso, a técnica do hold-up vai-me ajudar. Porquê? Porque eu só vou entrar com o as na terceira jogada. E este senhor aqui à direita vai ficar sem cartas. E agora é simplesmente uma lotaria. Pronto, o que é que acontece? Este é o exemplo típico do hold-up. Portanto, eu fiz o hold-up e agora digo, espero que a sorte esteja comigo. Isto é, que o jogador que tem o as de espadas seja o jogador que ficou sem copas. Se for o contrário, vou levar um cabide, mas pelo menos tentei. Vamos só ver aqui onde é que estão as cartas. Como estão a ver, o as de espadas está no jogador da direita. O jogador que já não tem copas. Portanto, quando eu agora jogar o rei de espadas, ele faz o as, mas já não pode jogar copas e eu agora já tenho as minhas 9. Pronto. Este é o típico assunto em que eu uso a técnica do hold-up e a seguir espero ter sorte. No entanto, esta técnica pode vir a ter depois outro tipo de aplicações. Portanto, eu ao usar o hold-up, eu vou transformar os adversários entre o adversário perigoso e o adversário inofensivo. Eu, ano passado, estive num congresso de professores de bridge, uma coisa curiosa, nos Estados Unidos, e houve uma palestra dada sobre esta matéria de um professor que dizia que, nas aulas, que quando havia o hold-up, ele trazia 2 bonecos, um boneco com o capuchinho vermelho e um boneco com o lobo mau. E ele colocava esses bonecos na mesa, eu por acaso não os consegui encontrar porque ele ofereceu um exemplo dos bonecos, para passar a catalogar os adversários. E agora no próximo jogo vamos ver esta situação, pensando na questão do lobo mau e do capuchinho vermelho. Portanto, vamos lá ver aqui mais um jogo. Temos, por exemplo, este aqui. Se era este, não. Não era este que eu queria. Peço desculpa. Tenho que abrir aqui outro jogo. A partir do jogo número 6. Muito bem. Temos aqui este jogo. Mais um jogo de 3 sem trunfo, sem grande história. Os adversários saíram a copas. Nós, como temos o rei e a dama, apesar de tudo, decidimos apostar em manter uma defesa. E agora faço-vos uma pergunta. Qual é... já agora peço desculpa, vamos primeiro fazer o plano de jogo. Portanto, já fizemos uma vaza. E agora temos as e rei de espadas 3, mais 3 paus 6, e as e rei de ouros 8. Portanto, 8 vazas já estão garantidas. E eu vou ter sempre a 9ª vaza nos ouros. Portanto, eu vou tentar fazer uma passagem, ou vou jogar um ouro para o valete e esperar que a dama esteja aqui, ou então um ouro para o 10 e esperar que a dama esteja deste lado, aqui à direita. Mas mesmo que falhe, a carta que sobrar, o valete ou o 10, é a 9ª vaza. O único perigo é depois os adversários atacarem copas. E agora pergunto-vos, qual dos adversários é o lobo mau? É o jogador em oeste ou o jogador em este? Portanto, o lobo mau é este. Portanto, está aqui a Isabela a dizer o que é que acontece. O verdadeiro perigo, tendo em conta que nós temos aqui o rei, eu não tenho medo se a mão for para o jogador do oeste. E é ele que tem muitas copas, é verdade. Mas ele não me pode fazer mal, porque se ele jogar copas, eu faço o rei. Se bater o as, o verdadeiro perigo é a mão ir para o jogador de este e esse jogador jogar uma copa. Se ele jogar uma copa, é que está o caldo entornado. Se tiverem as copas previsivelmente mal, porque o meu rei é capturado e eles fazem as copas todas. Portanto, o capuchinho vermelho é o jogador do oeste. E, portanto, eu quero dar a mão para o capuchinho vermelho. Como é que eu devo jogar os outros? Há aqui uma pergunta a dizer porque é que está em este. Eu não sei se está... eu não sei onde é que está o as de copas, mas só é perigoso se o as de copas estiver em oeste. Se o as de copas não estiver em oeste, está tudo bem. Vou sempre cumprir. Pronto, está aqui Isabel a dizer
a forma correta de jogar o ouro. Pequeno ouro para o 10. Portanto, posso jogar primeiro o rei, não vá a dama cair seca. E agora faço a passagem na direção do capuchinho vermelho, que é a mão que não me faz mal. Pronto. Por acaso, a passagem até correu bem, porque a dama está aqui. Mas se a dama estivesse aqui à esquerda, não sei se estão a ver, este jogador, ao apanhar a mão, não consegue fazer as copas, porque eu estou defendido. Vamos ainda ver aqui mais um exemplo sobre isto. Desculpem lá. Eu tenho que acertar onde é que isto está. Pronto, mais um jogo, mais um problema típico. Vamos ver. Primeiro tudo as vasas que temos para fazer. Portanto, nunca perder este foco. As de espadas 1, as rei, dama de copas 3, as de paus 4 e as de ouros 5. Portanto, à primeira vista, de imediato só temos 5. Mas agora temos 2 naipes fantásticos. Temos os paus e os ouros. E, portanto, nós vamos fazer ou a passagem a paus ou a passagem a ouros. O único perigo aqui é o naipe de espadas. Portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é recuar as espadas 2 vezes para transformar um jogador no lobo mau e no outro no capuchinho vermelho. Porque neste momento são ambos o lobo mau, porque ambos têm espadas. Agora perguntam vocês, como é que eu sei qual é o jogador que tem mais espadas? Se o leilão não me deu pistas, eu em princípio vou desconfiar do jogador que saiu as espadas. Porque quando são vocês a sair, vocês saem aos naipes mais longos. E portanto, deve ser o da esquerda que tem as espadas. Pronto, recuei as espadas 2 vezes. Agora o computador decidiu andar aqui a brincar com isto e jogou outra coisa. Eu agora precisava que vocês durante um segundo não olhassem para o ecrã, está bem? Eu tenho que fazer aqui uma jogada. Não olhem para o ecrã. Pronto, agora já podem olhar. Pronto, ele completou aqui as espadas. Eu deito fora aqui uma carta. E agora a única coisa que eu tenho que decidir é se jogo os paus para a direita ou os ouros cá para baixo. Portanto, tem apenas a ver com a identificação do lobo mau. Quem é o lobo mau? É o jogador em oeste ou em este? Sei lá. Oeste. O jogador, o lobo mau, é o jogador, é claro para todos, até agora só tenho aqui a Isabela a dizer. Pronto, o oeste é que é o perigoso, ele é que tem as espadas. Portanto, eu devo fazer a passagem a ouros ou a paus? Pau. Eu devo fazer a passagem a paus. Porquê? Porque se eu perder, quem é que apanha a mão? O capuchinho vermelho. Pronto, é o capuchinho vermelho, é o jogador que não tem as espadas. E, portanto, não há problema de lhe darmos a mão. Certo? Portanto, se por acaso o rei de paus estiver ali, já agora vamos ver as cartas todas. Estão a ver? As espadas que faltam, que é o cabide, não é? As espadas que faltam estão no jogador da esquerda. Se ele nunca apanhar a mão, o parceiro já não tem espadas para ele. Se ele nunca apanhar a mão, está tudo bem. E, portanto, eu vou jogar o 9, vou perder, mas agora ponho o jogo na mesa. Vou dizer que faço estes paus todos, mais as copas. Portanto, quais são os timings nisto? Primeiro, isolar uma ameaça, portanto, para não serem ambos a ter as espadas. Este jogo, reparem, desculpem lá, esta parte é um bocado básica. Se eu neste jogo começar o jogo por não fazer o hold-up e jogar o as de espadas, já levei um cabide. Não há maneira de ganhar. Porque quando os adversários apanharem a mão, jogam as espadas. E eu não consigo fazer 9 vasas antes de lhes dar a mão uma vez. Portanto, é importante esta questão de isolar um dos adversários. Vamos aqui só para um último jogo, ou perto do último jogo. Nós voltamos ainda ao hold-up na próxima aula.
Vamos ainda pôr aqui mais um. Eu tenho medo que esta aula hoje tenha sido muito violenta para vocês, mas pronto. Pronto, mais um leilão monótono, não vamos ligar. Desculpem lá isto aparecer. E pronto. Agora temos um jogo um pouco diferente. Vamos primeiro contar as vasas garantidas, isto é, não olhamos para as copas, vamos só ver que temos garantidos 5 vasas a ouros, mais uma espadas 6 e o as de copas 7. O as de paus, peço desculpa, e o as de paus 7. Portanto, este é um jogo onde ainda temos que desenvolver vasas. O naipe de copas vai-nos gerar as vasas que nos faltam. Portanto, se o as de copas, quando o as de copas sair, eu vou fazer o resto das copas. Mas há um problema aqui. O naipe de espadas é muito fraco e os adversários saíram já às espadas. E não há hold-up que resista a isto. Eu só consigo recuar uma vez e, portanto, ambos vão continuar com espadas. Portanto, a técnica do hold-up não resolve os meus problemas aqui. Por isso, pergunto-vos, como é que se deve... Eu tenho uma linha garantida para chegar às 9 vasas, que é jogar a Copa. Eu pela Copa vou. O problema é que se eu for pela Copa, levo um cabide de imediato, porque os adversários estão prontos para tirar 4 espadas e o as de copas. Portanto, eu aqui tenho que ir tentar a passagem a paus. Portanto, é algo que pode parecer algo... nem é algo estranho. Portanto, eu tenho que dizer a mim próprio que as copas são uma ilusão. É muito bonito, iam de facto render 3 vasas, só que já não há tempo. Portanto, isto é o que se chama estar atento aos perigos. Portanto, no sem trunfo. Portanto, não é não gostar do sem trunfo, é estar atento aos perigos. Quando não há perigo, não temos de estar com medo. Depois do as de espadas fazer vaza, nós temos que estar aterrorizados. Portanto, eu não quero dar mais vasas aos adversários. Mas como preciso fazer vasas, vou apostar que o rei de paus esteja na passagem. Pronto. Neste jogo, para isto ficar bem, na fotografia o rei de paus estava na passagem. Deixem-me só ver aqui ainda um anterior, que é o último. Deixem-me lá ter aqui. Dou o último jogo para vocês. Alguém a fazer aí barulho por trás. Não sei. Pronto, vamos então para o último jogo. De hoje eu tenho aqui mais uns jogos interessantes, mas vemos na próxima aula, porque já estamos na nossa hora. Ora, vamos lá ver aqui os pontos. Os valores são sempre os mesmos. Isto nem devia ter sido assim. Desculpem lá, não liguem ao leilão. O leilão não é para... Eu quero só estar a jogar 3 sem trunfo. Muito bem, temos uma situação parecida. 3 vasas a espadas, mais as de copas 4, as rei dama valete de paus 8, falta uma. Qual parece ser o naipe que mais vasas nos vai fornecer? À primeira vista. Ouros. Ouros vai nos fornecer 3 vasas. Agora, qual é o problema do naipe de ouros? Depois desta saída, portanto, reparem, houve uma saída que fez ligar os alarmes. Portanto, neste momento, não há paragem a copas. Podíamos ter recuado uma vez, mas isto não ia adiantar muito. E, portanto, eu não posso voltar a dar a mão ao adversário. Isto é, se tiver que dar, dou, mas sei que vou levar um cabide. Porque os adversários têm 4 copas ainda na mão, um deles tem de certeza 4 copas, e o as de ouros. E, portanto, tal como está aqui a dizer a Isabel, só há aqui uma hipótese longínqua, na zona dos 30 e tal %, mas que pode pegar, que é as espadas estarem 3 de um lado e 3 do outro para render uma vaza. Isto é, eu vou abdicar de ganhar 3 vasas de imediato. Eu, se jogasse agora ao 10 de ouros, criava 3 vasas novas para mim. E vou estar a tentar bater às rei dama de espadas na esperança que a 13ª espada se apure. Porquê? Porque não posso dar a mão aos adversários.
Este é um conceito importante. Portanto, não há necessidade de ter medo, mas quando é para ter medo, temos mesmo medo. E, portanto, os ouros aqui é para esquecer. A única coisa que temos de fazer aqui é jogar as espadas e esperar que elas estejam 3-3. E se não tiverem, é um cabido. Portanto, não há volta a dar. Ouros é que não se podem jogar. Se jogarmos ouros, aliás, vou-vos mostrar aqui as cartas. As espadas estão simpaticamente 3-3, mas reparem, mal dermos um ouro, os adversários tiram estas 4 copas. Nós não os podemos parar. Agora, não podemos era dizer que não sabíamos o perigo que vinha aí. Pronto, não vos vou amassar mais. Eu acho que a aula de hoje foi semi-violenta. De longe, o mais importante que eu falei foi aquela questão da eficiência das cartas e da questão do Splinter, que ainda vamos voltar a falar da próxima aula, e que no final do curso, todos vocês, sem exceção, isto vai ter que fazer parte do vosso sistema, para poder aproveitar estas situações de marcar slams com 25, 26 pontos, sem grandes dificuldades. Pronto, então, obrigado a todos. Eu posso ficar aqui para tirar algumas dúvidas, e estão-me aqui a perguntar para falar do Splinter, eu posso voltar a repetir. E obrigada, Pedro. Vou desligar isto. Estão-me a ver, mas já não há o coisa. Portanto, estava aqui alguém a pedir. Obrigada, Pedro. Até à próxima. Então, adeus, até à próxima. Obrigado. Então, vou voltar a repetir para quem me pediu a questão do Splinter. O Splinter, na maior parte das vezes, tem a ver quando o parceiro abriu em naipe rico. Na maior parte das vezes é em naipe rico. E eu tenho pelo menos 4 trunfos de apoio com ele e tenho uma boa esperança de partida. Tenho pelo menos entre 11 ou mais pontos. E quero lhe dizer, e só tenho 0 a 1 carta de um naipe. E então eu dou um duplo salto, regra geral, para o nível 4, que é uma voz absurda, uma copa 4 ouros ou uma copa 4 paus, ou uma espada 4 ouros ou uma espada 4 paus, que diz, parceiro, tenho poucas cartas deste naipe, e podes cortar aqui as tuas cartas perdentes. Portanto, isso é o Splinter. O parceiro daquele que marcou o Splinter deve ver se na sua mão tem cartas pequeninas que vão ser ótimas para cortar, e neste caso o jogo torna-se muito interessante, ou se alternativamente tem cartas altas e que, apesar de tudo, o parceiro é simpático por oferecer poder de corte, mas que nós, se não houvesse poder de corte, também não era nenhuma tragédia, porque nós tínhamos as nossas próprias cartas, as nossas cartas altas. Mas se nós tivermos cartas baixas, significa que o jogo está a ligar bem, a tal questão da ligação. Agora temos aqui uma pergunta, um pau 3 espadas é Splinter. Um pau 3 espadas tem a arte de ser Splinter. Portanto, há pessoas que podem às vezes pensar que podia ser uma barragem, mas a tendência é ser um Splinter com fita paus. Portanto, é uma mão que está a pensar em jogar 6 paus, que tem só uma espada, ou mesmo 0, e diz, parceiro, tenho grande apoio a paus e corte espadas. Vê lá se isso é útil para ti. Portanto, a questão não é importante só o poder do corte, é também importante a questão de o jogo ligar bem. Portanto, se eu tenho 4 cartas baixinhas e o meu parceiro não tem nada nesse naipe, onde o parceiro tem cartas altas, é onde eu também tenho cartas altas. Portanto, aqueles milagres do as e dama do meu lado, ligar com o rei do lado dele, ou com o rei valete do meu lado, ligar com a dama ou com o as dele, acontecem aí, porque não há coisas desperdiçadas. Uma das coisas mais aborrecidas no bridge é, há um naipe em que eu tenho o rei, o parceiro há outro em que ele tem outro rei, e depois há um em que eu tenho uma dama, e depois os adversários, num dia de azar, põem os asos e os reis por cima das nossas figuras, e nós fartamos-nos de perder as fasas. Outra coisa são as cartas a encaixar-se como se fosse uma coisa do Lego. Portanto, vocês devem ter ou filhos ou netos que ainda devem encaixar coisas. Portanto, isto funciona muito nesta situação do encaixe. As cartas encaixam e quando tudo funciona, aquela regra de 33 pontos para Slam não se aplica. 25, 26 já dá perfeitamente, desde que o nível seja eficiente. Eu espero ao longo dos próximos meses que alguns de vocês me digam que marcaram de facto mais slams ou contratos que não teriam marcado noutra altura por terem encontrado eficiências no jogo. Pronto.
Splinter Então, é há- marcado. Pedro, obrigado. Pronto, nada, Até nada. para a Obrigado, semana. obrigado a todos. Não Pedro, fiquem aqui a diga ouvir. só uma coisinha Podem muito seguir. rápida. Diga. O Splinter é para todos os naipes ou só para os ricos? Não, o Splinter pode também ser, tal como a Isabel disse há bocado, o Splinter pode ser usado também para os naipes menores. Isto é, não é tão usual. Não é tão usual. Eu depois vou falar isto na próxima aula, mas o Splinter também pode vir da parte do jogador que abriu. Isto é, por exemplo, eu abri num ouro e o meu parceiro respondeu uma copa. Eu agora tenho 19 pontos. Portanto, quero jogar... e tenho apoio a copas. Tenho 4 copas com o meu parceiro. O normal é marcar 4 copas. Um ouro, uma copa, 4 copas. Mas, se eu tiver, por exemplo, só uma carta de paus, ou 0, fica-me bem na fotografia fazer um leilão, um ouro, uma copa, 4 paus. Que o parceiro tem que perceber que é um Splinter. Portanto, 4 paus é uma voz demasiado maluca para ser paus. Portanto, este leilão não tem pés na cabeça. Um ouro, uma copa, 4 paus. E, portanto, é possível. Agora, a questão é, o jogador que responde faz o Splinter e a partir de 11, porque o parceiro tem abertura. O jogador que está a abrir só pode ficar em nível de partida a partir de 18 pontos, porque o parceiro que disse uma copa ou uma espada só prometeu 6. Portanto, eu não posso, lá pelo facto eu só posso fazer Splinter, o abridor só faz Splinters com muito jogo. Mas o Splinter é uma coisa, nós ainda vemos mais um exemplo ao outro, é muito útil. Portanto, Pedro, posso fazer uma pergunta, mas suponha que dá 4 paus, que é o tal Splinter, e depois passam. Não, o meu parceiro, se for preso, vai ser rifado. Ponho o nome dele numa rifa e rifo o parceiro, porque foi uma copa 4 paus, que significa que é apoio a copas com coisa. Portanto, um parceiro que passa 4 paus vai para as rifas. Pronto, quando houver rifas, está lá o parceiro. Está bem. Quer dizer, nem põe essa hipótese. Não ponho esta hipótese. Não, a hipótese ponho, mas os parceiros sabem que é esta questão das rifas e que eles são rifados se fizerem este tipo de coisas. Portanto, uma copa 4 paus. Eu uma vez tive um leilão, eu agora não quero complicar, mas já estamos no período fora de coisa, com um parceiro muito experiente, com quem já joguei torneios muito importantes, em que eu abri numa copa, foi passo, e o parceiro marcou 5 paus. E eu achei aquilo mais estranho, achei aquilo muito estranho, ainda tive para ali 1 minuto ou 2, aquilo era num campeonato mais ou menos sério, e o que é que eu cheguei à minha conclusão? Que aquilo não podia ser paus. Não era Splinter, era uma outra coisa ainda mais maluca que não interessa para aqui. Mas cheguei à conclusão que não podia ser paus, porquê? Porque se ele tiver paus, ele primeiro diz 2 paus, e se eu a seguir digo qualquer coisa, ele a seguir marca 5 paus. Tipo, disse 2 paus, não ouviste bem, agora marquei 5. Tenho 9 paus. Às vezes pode acontecer. Um parceiro tem 9 paus e não tem mais nada. Tem as e rei de paus à nona. E o parceiro abriu. Ele só quer jogar 5 paus. Mas pode primeiro dizer 2 paus e a seguir, portanto, estes saltos estranhíssimos nunca são um naipe natural, portanto, porque há sempre a voz a seguir, é forcing. Uma copa 2 paus, o meu parceiro a seguir tem que falar outra vez e portanto eu volto a falar, ok? Então, o Splinter é marcado sempre onde eu só tenho uma carta, então. Ou 0. Portanto, ou 0. O Splinter fantástico é onde eu tenho 0, mas o normal, estatisticamente, é onde eu tenho uma. Portanto, é aquilo que eu espero. Mas se eu tiver 0, é melhor. Pode acontecer. Portanto, mais um exemplo de um leilão, esse também tinha um exemplo aqui. Eu abri numa espada e o adversário à minha esquerda marcou 2 copas. E o meu parceiro agora marcou 4 copas. 4 copas. Se ele tivesse marcado 3 copas, era aquele que o bide, que diz, parceiro, tenho bom apoio contigo e espadas contigo. Uma espada, 2 copas, 4 copas, obviamente que é uma voz maluca, não é? Ele não vai marcar 4 copas quando o adversário acabou de marcar 2. O que é que há de ser? Há de ser Splinter também. Portanto, ele aproveita-me, ele ia marcar 4 espadas, mas aproveita para dizer que corta copas com facilidade, para ver se eu acho aquilo... portanto, é uma voz que, se o nosso cérebro passar-se a orientar um bocado para essa ideia, aparece muito... Às vezes aprendem-se coisas, passam-se 3, 4 meses sem acontecerem. Isto acontece muito no dia-a-dia. Nós temos é que estar atentos a esta situação. Dizer ao parceiro que temos poder de corte. Ok? Ok. Não há mais nenhuma dúvida? Pronto. Obrigada. Pronto. Obrigada, Pedro. Então, Obrigada. se ninguém tem mais dúvidas, até para a semana. Eu depois hei de vos mandar alguns apontamentos.
Está bem? Até para a semana, obrigada. Pronto. Obrigada. Então, Obrigada. adeus. Até para a semana. Até a semana. Obrigada. Obrigada.